Vamos dar início ao percurso 7, que vamos falar sobre sociedade urbana industrial e fontes de energia. Porém, é conveniente falarmos sobre, primeiramente, os recursos naturais. Né? Recursos naturais nada mais é do que elementos que o homem se vale para satisfazer suas necessidades, são aqueles que se originam sem qualquer intervenção humana, são aqueles recursos que vêm da própria natureza, que nós modificamos, industrializamos e servem para nosso consumo. Todos esses produtos aqui que o ser humano utiliza, se alimenta, né, vêm da natureza, advém dos recursos naturais que são transformados em matéria-prima e na indústria ele é transformado. Sabendo disso, vamos falar então das fontes de energia, que são recursos naturais que o homem se vale para facilitar o seu dia a dia. Sabemos que durante muito tempo o homem utilizou da lenha e do carvão para gerar energia no uso de cozimento de alimentos, geração de calor para a sobrevivência desses homens. No entanto, essas fontes hoje ainda são usadas, só que em menor quantidade, pois o desenvolvimento industrial, a urbanização, o crescimento populacional fez com que surgisse necessidade, né, do homem desenvolver novas fontes de energia. E que novas fontes de energia são essas? Através do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, das usinas, diferentes tipos de usina, que facilitou com que o homem desenvolvesse melhor suas atividades. Porém, o uso dessas fontes de energia, desses recursos naturais de maneira indiscriminada, pode trazer prejuízos, não só à natureza, mas também ao homem. Porque se nos faltam esses recursos naturais, consequentemente não vamos desenvolver as nossas atividades da mesma maneira. Então, o desmatamento, os incêndios, né? As queimadas, a poluição, falta de água, poluição de todos os tipos industriais também, fazem com que as atividades do homem esteja também comprometida com esse uso desordenado e indiscriminado dos recursos naturais pelo homem. Temos a necessidade também de saber qual é a classificação desses recursos. Os recursos eles podem ser renováveis e eles podem ser não renováveis. Renováveis são aqueles que eles têm capacidade de se recompor mais rapidamente. O vento, o solo, a água, a luz solar, eles também são considerados inesgotáveis, eles não acabam. Tá? Então, são aqueles recursos limpos, que se renovam com facilidade e são inesgotáveis, como a água, a luz, o vento, não se acaba. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que têm prazo, né, de disponibilidade na natureza. Ele pode acabar se não utilizado da maneira correta. Quais são esses recursos? O carvão mineral, o alumínio, o ouro, o petróleo, que é uma das principais fontes de energia ainda no mundo e que emite muita poluição. Então, essas são dois tipos de classificação de recursos naturais. As fontes de energia, que é nossa principal estudo aqui, elas também são divididas em fontes renováveis e não renováveis de energia. Fontes renováveis de energia, aquela que eu posso gerar em curto espaço de tempo, né, que são mais limpas, emitem menos poluentes, e fontes de energia não renovável são aquelas que podem acabar, que são aquelas altamente poluentes. Então, as fontes de energia são extremamente importantes nas nossas atividades humanas, né, para desenvolver um trabalho, para se alimentar, a gente precisa de energia, precisamos da energia elétrica e etc. No Brasil, as principais fontes de energia ainda usadas são o petróleo, principalmente na movimentação, né, de automóveis, dos mais diversos meios de transporte, as hidrelétricas, que são usinas responsáveis para a geração de energia elétrica utilizando a água dos rios, o carvão mineral, que até hoje é muito utilizado, e biocombustíveis, combustíveis originados de matéria-prima, né, da natureza, menos poluentes. Então, temos aqui os tipos de energia não renováveis: petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear, altamente perigosa e poluentes. Fontes de energia renováveis, aquelas que se renovam em curto período, são as preferíveis, né, para a gente ter o meio ambiente mais saudável. Biomassa, aquelas que utilizam de recursos naturais, da decomposição de recursos naturais para gerar energia.
Hidroeletricidade utiliza a água dos rios. Energia eólica, o vento gerando energia. Energia solar, a luz do sol gerando energia. E energia geotérmica, que usa o calor do centro da Terra para gerar energia. Tá? São dois tipos de energia, fontes de energia, renováveis e não renováveis. Aqui temos as três fontes de energia mais utilizadas ainda no mundo, altamente poluentes, que utilizam de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Restos de animais e plantas que sofreram decomposição há milhares de anos, há milhões de anos. Então, para se formar, esses combustíveis fósseis levam muito tempo. Então, se o carbono mineral, petróleo e gás natural acabar, consequentemente, nossa sociedade vai ficar com déficit desses recursos, porque para ele se formar de novo, são milhares, milhões de anos. Então, temos o petróleo, que é a principal fonte de energia utilizada no mundo ainda, não renovável, porque se esgota ou leva muito tempo, né, para se formar, altamente poluente e poderá a algum momento ocasionar guerras, porque é um produto altamente valioso nas sociedades atuais. Carvão mineral aqui para geração também de energia, mas utilizado depois do petróleo, altamente poluente, também é não renovável, custa muito para se refazer na natureza. Se terminar, a nossa sociedade não vai ter outra disponibilidade desse recurso. E é a mais antiga, desde o período da primeira Revolução Industrial, o carvão mineral é utilizado principalmente para a movimentação de máquinas. Gás natural, atrás apenas do petróleo e carvão, é muito utilizado no mundo, não renovável também, gera grandes impactos ao meio ambiente. Aqui não precisamos nem dizer qual é o impacto, né? Pela figura mesmo nós olhamos. Contaminantes altamente tóxicos, desperdício de água, emissão de poluentes atmosféricos. Então, esses são os três fontes de energia mais utilizadas do mundo e altamente poluente e não renováveis. E aqui, para a geração de energia elétrica, principalmente, temos três principais: as hidrelétricas, as termoelétricas e as nucleares. A usina hidrelétrica utiliza a força da água dos rios, né, nessas barragens, gera energia limpa porque não emite nenhum poluente, é a maior fonte de energia elétrica no Brasil. Então a energia elétrica do Brasil vem principalmente das águas dos rios. Porém, apesar de ser uma energia limpa, para se construir essas grandes estruturas, a gente altera bastante o meio ambiente, inunda muitas partes da mata, muita área tem que ser desmatada, então altera a construção de uma hidrelétrica, altera bastante uma paisagem. Mas é ainda melhor que algumas outras fontes de energia que são poluentes, né? Temos também as termoelétricas, que para gerar energia elétrica utiliza a queima daqueles combustíveis fósseis ou queima de biomassa. Essa queima é altamente poluidora, manda para a atmosfera altos níveis de poluição, tá? Muito utilizada no mundo. E a nuclear é uma das mais perigosas porque utiliza elementos radioativos, principalmente o urânio, gera bastante lixo atômico, e se esse lixo não for jogado de maneira correta fora, pode gerar muitos problemas na sociedade. E seu sistema é muito complexo, utiliza muita tecnologia, é de alto custo, sociedades mais ricas utilizam esse tipo de energia nuclear, só que é uma energia muito perigosa. Se não for armazenada de maneira correta, mantida da maneira correta, pode gerar aí prejuízos para uma população inteira, tá? Um problema, uma explosão nuclear gera muitos problemas. Então é isso, até a próxima aula.